Pangeia é o nome utilizado para designar a gigantesca massa de terra que compunha um único continente, referido também como supercontinente, e que formava a superfície do planeta no passado geológico, mais precisamente entre a segunda metade da era Paleozoica a partir do período Permiano, há aproximadamente 300 milhões de anos, e o início da era Mesozoica, há 230 milhões de anos. Características de Pangeia. A Pangeia era uma enorme massa de terra emersas que continha todos os continentes hoje conhecidos, unidos em um só bloco, correspondendo a aproximadamente um terço da área da superfície terrestre. Acredita-se que a Pangeia não foi o primeiro supercontinente formado na história geológica do planeta Terra, embora seja aquele do qual há evidências observadas em padrões físicos, formas dos continentes, geológicos, distribuições de rochas e sua composição, e nos fósseis, tanto da vida animal quanto vegetal. Da mesma forma como a Pangeia representava o único continente, ela era banhada por um extenso oceano que recebeu o nome de Pantalassa. Esse oceano possuía somente um mar, denominado Mar de Tétis, que banhava o leste do supercontinente. Dividindo-se a Pangeia em hemisférios norte e sul, temos que, ao norte, ficava a atual América do Norte e a Eurásia, que compreende a Europa e parte da Ásia. No hemisfério meridional, encontravam-se as terras equivalentes à América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália. A fragmentação da Pangeia teve início no período Triássico, há aproximadamente 230 milhões de anos, e deu origem a outros dois grandes continentes, a Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul. As correntes de convecção e movimentação das placas tectônicas, como hoje é sabido, deram continuidade ao processo de separação dos continentes até a atual configuração. Surgimento da Pangeia. A formação dos continentes e o surgimento da Pangeia são um assunto bastante discutido no escopo das ciências da Terra e que suscita questionamentos até o presente. As pesquisas a respeito dessa temática indicam que o supercontinente foi formado na segunda metade da era Paleozoica, entre os períodos do Carbonífero e do Permiano, e que teve início entre 280 e 230 milhões de anos antes do presente. As evidências da existência da Pangeia, sua correlação com os atuais continentes e o mecanismo atrás do processo de formação e fragmentação desses grandes blocos de terra emersa são explicados por duas teorias principais e que se complementam: a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Teoria da deriva continental. A teoria que aponta para a existência de um supercontinente que se fragmentou e deu origem à atual configuração da superfície recebeu o nome de deriva continental. A primeira teoria sistematizada a respeito da origem dos continentes e da composição da crosta terrestre foi a teoria da deriva continental. Antes dela, é claro, outros pensadores e cientistas aventaram a ideia de que os blocos continentais outrora formavam uma única massa, e isso era teorizado com base na geometria de cada um deles. Foi Alfred Wegener, no entanto, que publicou no ano de 1915 um livro que apresentava todas as suas observações a respeito da existência do que ele chamou de Pangeia, um continente único que teria existido há mais de 230 milhões de anos e cuja fragmentação deu origem à atual configuração do mundo. Sua teoria se baseou na observação do formato da América do Sul e da África, cujas linhas costeiras formavam um encaixe perfeito, sugerindo que estiveram juntas em algum momento do passado geológico. A teoria de Wegener era ainda mais abrangente no sentido de ter apontado evidências geomorfológicas e paleoclimáticas que indicavam a continuidade de paisagens observadas na América do Sul, Antártida, África, Índia e Austrália. Não bastasse isso, o pesquisador encontrou também fósseis de répteis e espécies de plantas igual nesses territórios. O que Wegener não conseguiu explicar com maior precisão, no entanto, era o mecanismo que fez os continentes se movimentarem e se fragmentarem eventualmente. Ele faleceu no ano de 1930 sem conseguir provar sua teoria. A teoria das placas tectônicas.
Essa teoria é um modelo científico que descreve os movimentos da crosta terrestre. A crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas, que são grandes pedaços de rocha rígida que flutuam sobre o manto, que é mais quente e menos denso. As placas tectônicas estão em constante movimento, e esse movimento é responsável por diversos fenômenos geológicos, como terremotos, vulcões, formação de montanhas e erosão. Existem três tipos principais de limites de placas: divergentes, convergentes e conservativos. Os limites divergentes são áreas onde as placas se afastam uma das outras. Nessas áreas, o magma do manto sobe e forma novas rochas ígneas. Os limites convergentes são áreas onde as placas se aproximam uma das outras. Nessas áreas, as rochas podem ser subduzidas, ou seja, elas podem ser empurradas para o manto. Os limites conservativos são áreas onde as placas se deslizam umas sobre as outras. Nesses limites, as rochas podem ser fraturadas ou dobradas. A teoria da placa tectônica é uma das teorias mais importantes da geologia. Ela nos ajuda a entender a formação dos continentes, a origem das montanhas e a distribuição dos recursos naturais. A teoria das placas também é importante para a previsão de terremotos e outras catástrofes naturais. Como a Pangeia surgiu? Para entender o que foi a Pangeia, precisamos saber como ela surgiu. Atualmente, existe um consenso entre os geólogos de que a Terra passou por diversos ciclos de formação de supercontinentes. Antes de Pangeia se formar, houve outras massas continentais com formas diferentes que também passaram por separação e depois se uniram novamente. O primeiro deles foi o supercontinente Colúmbia, que se formou há cerca de 2 bilhões de anos atrás, após a colisão de massas menores de terra. Em seguida, houve uma separação formando novamente pequenas porções continentais que se juntaram formando o Rodinia. Esse continente permaneceu unido até 800 milhões de anos atrás, quando se fragmentou em Gondwana Leste e Gondwana Oeste e Laurentia. Os dois Gondwana se juntaram anos depois e formaram em seguida o continente Pannotia, que teve pouca duração, fragmentando-se em 4 porções: Gondwana, Laurentia, Báltica e Sibéria. A origem de Pangeia acontece da junção entre essas porções. Laurentia, Báltica e Sibéria se juntaram, formando o continente conhecido como Laurásia. Gondwana permaneceu individualizado e depois se chocou com a Laurásia. Isso aconteceu no período Carbonífero, por volta de 320 milhões de anos atrás. Vida na Pangeia. A fauna da Pangeia incluía dinossauros, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos e aves. Os dinossauros eram os animais mais dominantes da Pangeia e incluíam uma grande variedade de formas, como saurópodes, dinossauros de pescoço longo, terópodes, dinossauros carnívoros, e ornitópodes, dinossauros herbívoros. Os répteis também eram muito comuns na Pangeia, incluindo crocodilianos, lagartos e serpentes. Os anfíbios eram abundantes em regiões úmidas, como florestas tropicais e pântanos. Os peixes eram abundantes em oceanos e rios. Os mamíferos eram pequenos e pouco diversificados na Pangeia, mas começaram a se diversificar no final do período Permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás. As aves surgiram no período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos atrás. A flora de Pangeia era muito diversificada e incluía uma grande variedade de plantas, como árvores, arbustos, flores, samambaias e musgos. As árvores eram as plantas mais comuns na Pangeia e incluíam uma grande variedade de formas, como os coníferas, angiospermas e gimnospermas. As angiospermas são plantas com flores e são o grupo de plantas mais diversificado da Terra. As gimnospermas são as plantas sem flores e incluem coníferas, pinheiros e ciprestes. As samambaias e musgos são plantas vasculares, mas não possuem flores ou frutos. A Pangeia era um supercontinente muito rico em biodiversidade. A fauna e flora da Pangeia era muito diversificada e incluía uma grande variedade de plantas e animais. A Pangeia era um mundo muito diferente do mundo de hoje, mas era um mundo igualmente fascinante.
Com uma formação geográfica bem diferente da que temos atualmente, a Pangeia possuía características próprias e muitas específicas desse tipo de formação geológica. A atmosfera era bem definida, já que era cercada por água por todos os lados, formando um litoral único e contínuo. Assim, a costa possuía um clima mais suave, não muito quente e mais úmido. Porém, ao nos aproximar do interior, ou seja, no centro da Pangeia, o clima ia ficando seco e mais quente. Bem provável que ao centro era possível encontrar desertos. Como a Pangeia deixou de existir? A Pangeia era o que existia no início dos tempos, único bloco de terra formado por todos os continentes. Isso foi há mais de 200 milhões de anos atrás, de acordo com pesquisas. Há 130 milhões de anos, essa grande massa de terra se fragmentou formando outras duas. A Laurásia, formada pela América do Norte e Eurásia, Ásia e Europa, e a Gondwana, formada pela América do Sul, Índia, África, Austrália e Antártida. Depois, há 84 milhões de anos, houve uma nova fragmentação. A América do Norte da Eurásia e a América do Sul da Oceania, Índia e África. E, finalmente, a Índia colidiu com a Ásia e a Austrália ficou separada dos outros continentes. Foi assim que a Pangeia deixou de existir. Isso tudo aconteceu na era Paleozoica, e foi na era Cenozoica que houve o choque entre o continente asiático e a Índia. Esse choque acabou formando a Cordilheira do Himalaia, onde podemos encontrar o ponto mais alto do planeta, o Monte Everest. Essa cadeia de montanhas se formou por conta da força do choque entre as duas gigantescas massas de terra. Por enquanto é isso, pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é muito importante para o nosso canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Obrigado.